Então, bora lá, pessoal. Hoje nós vamos falar não só para os servidores públicos, mas também vai servir para todo mundo que é aposentado ou pensionista do INSS ou de qualquer outro regime de previdência. Hoje nós iremos falar sobre aqueles supostos empréstimos do RMC e RCC, que na verdade não são muito bem um empréstimo. Nós já temos vídeos explicando profundamente o funcionamento desses cartões de crédito, na verdade. Eu vou fazer um resumo, mas se você tem alguma dúvida do que seria o RMC, já pesquisa pelo outro vídeo aí, é só colocar Renato Castro, advogado, RMC e RCC, que vai aparecer todos os vídeos. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a suspensão atual que aconteceu dia 26 de março agora, nesses processos, e o que a gente pode esperar disso. A decisão que vai vir do STJ pacificar os entendimentos que ainda estão sendo divergentes dentro desses processos. Então, pessoal, basicamente, o que tem acontecido com os processos do RMC são em decorrência da falta de informação na hora de realizar esse contrato. As empresas que trabalham com esse tipo de cartão consignado, ela não informam ao cliente que está fazendo esse cartão, supostamente ela estaria fazendo um empréstimo. Ou seja, o aposentado, pensionista, servidor público, chega lá na empresa, pede um empréstimo consignado e na hora de finalizar essa contratação, é dado a ele um cartão consignado. Muitas vezes a pessoa nem recebe o cartão físico mesmo. E é muito parecido na hora do desconto. Aparece lá na sua folha, no seu contra-cheque, na sua folha de pagamento, desconto de cartão consignado, mas a pessoa nem se atinou, aparece RMC, RCC, e como é um valor inicialmente fixo todo mês, parece que de fato foi um empréstimo. O valor que você precisava cai na sua conta e aquilo ali fica por anos descontando. O grande problema é que, diferente do empréstimo consignado ou cartão consignado, ele não tem uma data fim para acabar com os descontos. Ele de fato é um cartão de crédito. Se você não for lá e quitar o valor total da dívida, ele nunca vai parar de descontar. Então, por falta de informação, gerou-se esse boom de ações, esse número gigantesco de ações dentro do judiciário. A gente já teve uma decisão do STJ tentando pacificar isso, mas não ficou muito bem eh, aplicada na prática. Essa decisão, ela falava que você tinha que demonstrar que não foi informado, não tinha conhecimento realmente do funcionamento. Então, estavam havendo muitas decisões, cada hora de uma forma diferente. Então, novamente, suspendeu-se todos esses processos. Em março agora, todos os processos foram paralisados. E a gente vai explicar um pouco mais sobre o que acontece agora nessa paralisação, para ter uma decisão lá no STJ. Então, pessoal, a decisão de suspensão pelo STJ, ela é do tema 1414. Se você pesquisar no Google mesmo, você vai ser direcionada especificamente. Só colocar 1414 STJ tema, você vai ser direcionado e você consegue ler tranquilamente isso daí. Ela vai tentar pacificar as decisões. Essa decisão em si, ela veio para poder tentar resolver a questão da forma que você teria que comprovar o dano que você está tomando ali, ou se a responsabilidade de conhecimento dessa decisão seria sua ou da explicação realmente dos bancos, para poder conseguir de fato converter esse empréstimo em um empréstimo consignado, com a possibilidade, dependendo do período que seu contrato ali está, de restituição de valores ou simplesmente de encerramento dele ou fixação de um valor correto, com data fim, para poder você estar conseguindo acabar com esses descontos na sua conta. Além desse tema, existe um segundo tema também que está suspendendo, está correndo tudo junto lá, que é o 1328. Esse segundo tema, ele vai discutir a existência do dano moral, que é chamado dentro do judiciário de in re ipsa, que é o dano pela mera prática do ato. Ou seja, se os bancos não conseguirem comprovar que de fato explicaram para os servidores, explicaram para os aposentados e pensionistas o funcionamento dessa ação, se isso por si só já geraria a obrigação de indenizar. Além da restituição de pagamento em dobro dessa dívida, se existiria uma aplicação de danos morais em cima desses valores também. Então,
Essa suspensão ela veio para tentar pacificar todas as ações que estavam tendo decisões divergentes dentro do judiciário. Ou seja, hoje, apesar de já existir uma decisão do STJ falando que deve-se analisar na prática cada contrato, ainda fica muito divergente. Alguns juízes aplicam danos morais, outros não aplicam. Alguns aplicam a restituição do valor em dobro, outros não. Outros juízes até mesmo eh, invertem o ônus probatório, ou seja, aplicam a obrigação do banco comprovar que de fato demonstraram todas essas partes objetivas, explicaram de fato para o servidor aposentado pensionista eh, a modalidade que ele estava aplicando, se realmente naquele momento que ele foi buscar um empréstimo, foi dada uma opção dele a ter outro empréstimo, ou se foi automaticamente aplicado o empréstimo em cima do cartão consignado. Tudo isso vai ser analisado agora nesse momento para ter uma validade. Então, se você já tem um processo em andamento, não precisa se preocupar. Seu processo ele vai ficar paralisado, ali, suspenso por um tempo até sair essa decisão. Esse tempo é praticamente impossível da gente prever, mas como a gente já tem outras decisões nesse mesmo sentido, acredito que não vai demorar tanto tempo a ser pacificado. Apesar de ter um reflexo muito grande em todo o país, é uma decisão que eu acredito que vai ser favorável ao servidor, aposentado, ao pensionista, de forma direta. De forma direta, vai dar direito a ele realmente converter esses empréstimos ao consignado. A questão dos danos morais, a gente não tem uma previsibilidade ali, isso pode variar muito ainda. O entendimento dos magistrados lá do STJ, então, é uma incógnita ainda, apesar de todos os outros as outras decisões foram sempre benéficas para a pessoa que contratou, só que os bancos, mesmo dentro dessa suspensão, dentro desse tema que vai discutir, esse direito, podem entrar com outros recursos. Então, como eu já estava falando, se você tem um processo, não precisa se apavorar. Assim que for decidido lá no STJ, essa decisão ela vai ser aplicada, não automaticamente, precisa de uma manifestação ali, mas ela vai ser aplicada ao seu processo em si, independente da fase que ele tiver ali, a partir do momento que não existe o trânsito julgado dentro do seu processo, mesmo que você tenha tido uma decisão desfavorável agora, o que for dado pelo STJ pode influenciar, vai influenciar, na verdade, a decisão do seu processo, e, a partir daí, vai ser aplicada a parte de correção mesmo, juros, a parte mais prática mesmo, para ver o que você teria direito de valores, de diminuição de valores ou até restituição desses valores. Agora, para quem ainda não entrou, mas tem esse tipo de desconto, que igual a gente trabalha aqui com mais de 350 servidores que a gente já atingiu, eu, po- eu posso falar que mais de 90% desses servidores têm algum desconto de RMC e RCC ali, isso venha um pouco disfarçado. Se você ainda não entrou com essa ação, agora é o momento. Por quê? Apesar da suspensão, se você deixar para entrar só depois que ficar fixado esse tema lá no STJ, a sua ação você pode ter direitos prescritos. Ou seja, seu contrato pode ser antigo, você não vai conseguir ter um benefício total se se o seu contrato tiver mais de 5 anos. Porém, como o seu dano ainda está acontecendo, seu prejuízo ainda está acontecendo, você tem direito a pedir essa conversão em contrato consignado, calcular os juros novamente, ver se você já pagou a mais ou não, e se tiver pago a mais, o limite da restituição seria dos últimos 5 anos. Entrando com o processo agora, você fixa esse prazo nos últimos 5 anos ali. Vamos supor, agora a gente está no mês de junho de 2026. Você entrando esse mês ainda, você fixa o prazo de prescrição do seu direito em junho de 2021. Enquanto pode ser que o processo demore 1, 2 anos ainda, 3 anos, que seja, o seu prazo continua de restituição lá desse período. Então, compensa já. Se você tem um RMC, um RCC dentro do seu contra-cheque, pode vir de outras formas também, vem constando cartão consignado, vem
contando outros tipos de desconto. Compensa você já analisar e já procurar um advogado especialista na área bancária para poder estar fazendo esse pedido para você, e aí conseguindo te aliviar. Outro ponto muito interessante que, apesar da suspensão, pedidos liminares de urgência, pedidos que, onde existem provas claras já que a pessoa está tendo um prejuízo muito grande, não está conseguindo se manter em decorrência desses descontos de forma muito grande dentro do seu salário, podem ser analisados pelo juiz, mesmo que os processos estejam suspensos. Então, já é uma forma de aliviar o seu salário agora nesse momento. Então, pessoal, o que vai ser analisado agora nesse momento, nessa decisão, é se existe de fato a possibilidade da conversão do cartão consignado, aquele cartão que não tem, que os juros é maior e que não tem uma data fim de pagamento, em um contrato de empréstimo consignado, que tem uma data fim, são valores pré-fixados de pagamento, eh, com um juros bem menor. O que vai ser discutido então, se existe a possibilidade de conversão apenas nos casos onde que as pessoas comprovarem que não foram cientificado, ou se isso vai ser uma regra geral, pode ser aplicado para todo mundo. Vai ser analisado também a via de regra de quem é o ônus da prova, quem deveria comprovar, se é a pessoa que está entrando com o processo ou se é o banco. Também a gente vai ter uma decisão agora nesse momento. Se comprovado o dano, a restituição vai ser simples, ou seja, demonstrou que você pagou R$ 1.000 a mais, você vai receber R$ 1.000 de volta, ou se o dano ele vai ser em dobro, que é a aplicação do CDC e o Código de Defesa do Consumidor, que a partir do momento que você pagou algo errado para uma instituição, ela tem que te devolver em dobro, ou seja, se o seu dano foi de R$ 1.000, ele te devolveria 2.000. Além disso, tem a questão das correções monetárias, que já são previamente fixadas, o entendimento pacificado. Tem ainda a questão da aplicação do danos morais. Por quê? Os danos morais, em regra, você teria que comprovar que sofreu algum prejuízo emocional por causa da falta desse dinheiro, ou se esse dano vai ser previamente constituído. A partir do momento que você teve esse problema com o cartão consignado, você não foi informado, se já de cara o juiz já deve aplicar os danos morais. Isso tudo vai ser pacificado agora nesse momento. Então, a gente aguarda que tudo seja favorável ao servidor, que os bancos realmente utilizaram-se de um meio de contrato que poderia ser benéfico para poder prejudicar muita gente. E recebem, a gente tem contratos aqui que o banco está descontando desde 2012. Então é um valor absurdo, muito acima do que de fato as pessoas pegaram. Então, pessoal, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui no comentário no vídeo abaixo, que a gente vai tentar responder todo mundo. E já segue a gente aqui no canal para mais informações para vocês, servidores, aposentados, pensionistas. Até o próximo.